Vamos abrir a palavra em Marcos, capítulo 4, do 35 ao 41. Marcos 4, 35 a 41. Diz assim a palavra do nosso Deus. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para a outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Senhor, abre os nossos ouvidos, para que possamos abrigar a Tua palavra nos nossos corações e ser transformados por ela em nome de Jesus. Amém. Amém. Nós estamos diante de um texto muito conhecido da palavra do Senhor e oportuno para a época em que estamos vivendo. O contexto é que Jesus, ele tinha acabado de ensinar os seus discípulos e a multidão por meio de parábolas. E Jesus estava exausto, Jesus estava cansado. Então, o mestre toma os seus discípulos e diz a eles para navegarem pelo mar da Galileia até a outra margem. Talvez o que chame mais atenção nossa nesse texto seja a tempestade que se levanta diante dos discípulos. Mas o mais importante para nós nesse texto não é somente a tempestade que muitas vezes se levanta contra nós, mas é o que Jesus disse. Em Lucas 8:25, ele relata com uma outra expressão. Jesus diz: onde está a vossa fé? Onde está a vossa fé? Esse é um texto que fala de fé. Jesus está levando os seus discípulos a um caminho de aprendizado, a uma experiência de fé. E a nossa fé, ela passa por provação. A fé é sempre provada. Porque tempos bons é fácil viver. Mas só nas dificuldades, é nas lutas, nas adversidades da vida, é que nós temos que mostrar a nossa fé. É exatamente isso que o Senhor está querendo ensinar para os seus discípulos e para cada um de nós. Ele é o nosso mestre. Ele quer nos ensinar o valor e o significado da fé. É isso que o Senhor está levando. Para que nós possamos ter uma fé que viva, uma fé eficaz, uma fé produtiva, frutífera. Então a fé é sempre provada. Em Lucas capítulo 17, em certa ocasião, os discípulos disseram a Jesus:
perguntaram a Jesus: aumenta-nos a fé. Aumenta-nos a fé. E é interessante que nesse capítulo 17 de Lucas, Jesus estava falando dos tropeços. Está falando que os escândalos eram inevitáveis. Estava falando para nos acautelarmos. Estava falando da necessidade de perdão. E nesse contexto, os discípulos então viram para Jesus: Senhor, aumenta-nos a fé. Mostrando que a fé está ligada à natureza do reino. E só entende isso aqueles que são do Senhor. A fé está ligada à obediência e à prática das leis do reino. Isso gera testemunho para os outros e para a edificação da fé. Porque Tiago já disse, a fé sem obras ela é inoperante, ela é morta. Ela tem que estar ligada à ação. E qual foi a resposta de Jesus para os discípulos? Basta vocês ter fé do tamanho de um grão de mostarda. Mostrando que a fé não depende do tamanho. A fé ela precisa ser o quê? Real e verdadeira. É isso que o Senhor está ensinando. E ela tem que ser centrada em Jesus e na sua palavra. Jesus sempre se alegrava quando ele encontrava fé nas pessoas. E aqui no capítulo 5 de Marcos, nós vemos Jesus curando aquela mulher com hemorragia. Ele diz: a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fique livre do teu mal. Fique curada. Mas para a tristeza de Jesus e admiração, em Nazaré, ele encontrou falta de fé. Ele não foi correspondido na sua própria cidade. Todos nós conhecemos o texto de Hebreus 11, um texto que define, no capítulo 1, o que é fé. Quando ele diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. Mas no 2, ele diz assim, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Olha só. Como é importante as pessoas olharem, aquele é um homem de fé, aquele é um servo de Deus. Aquele tem bom testemunho. A fé não é mérito nosso, mas ela tem que ser desenvolvida. Ela tem que amadurecer. O ser humano sempre ele tem fé em algo. Se não for em Deus, ele tem fé na sua autossuficiência, na sua capacidade. Ele tem fé nas riquezas. Ele tem fé no homem. Ele tem fé na fé do outro. Mas a fé verdadeira, ela tem um foco, ela tem uma direção. É o nosso Senhor Jesus. É nele. E isso exige dependência total dele. Então o Senhor está buscando o quê? Uma fé perseverante. Uma fé o quê? Firme. Uma fé constante. É isso que o Senhor está buscando. Então nesse texto, a primeira coisa que chama atenção é a tempestade. Mas tempestades são situações extremamente difíceis, graves, eventos incomuns que fogem do nosso controle. Muitas vezes nós fazemos tempestade num copo d'água. Muitas vezes nós exageramos a tempestade. Mas há tempestades que são assim. Fogem do nosso controle. E no versículo 35, o Senhor ele dá uma ordem. Ele fala para os discípulos: entre no barco
Vamos passar para outra margem. E isso envolve obediência naquilo que o Senhor está falando para nós. Sabe por quê? O que Jesus está querendo nos ensinar é que Ele quer nos levar a um patamar na nossa vida espiritual maior. O Senhor quer nos tirar da nossa margem de segurança, de conforto, e nos levar para outra margem. Mas para isso, às vezes, turbulências ocorrem no meio do caminho. No versículo 36, diz que os discípulos, despedindo a multidão, o levaram no barco. E outros barcos o seguiam. E aqui nós vemos claramente que Jesus, ele tem uma profunda identificação com os discípulos, com cada um de nós, com a sua igreja. Ele está junto. Nós não estamos sozinhos nessa jornada. João 14, ele disse, eu vou para o Pai, mas eu vou dar um outro Consolador, o Espírito Santo, que estará convosco. Eu não vou deixar vocês órfãos, e depois eu virei para vós outros. Ele está sempre conosco. Nós estamos unidos a Ele, assim como Ele e o Pai são um. Nós somos um com o Senhor. Nessa unidade é que nós temos que caminhar. E aqui entra a fé. Porque nem sempre nós sentimos ou percebemos a presença do Senhor. Mas a fé não é sentir. A fé, ela é mais uma questão de saber. Nós sabemos, porque nós cremos naquilo que o Senhor diz na sua palavra. Por isso que nós temos que viver por fé. E fé é confiar inteiramente no que o Senhor declarou na sua palavra santa. Eu confio, eu creio, porque eu creio nele e na sua palavra. E Mateus termina o seu evangelho com uma declaração do Senhor. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa do Senhor. No versículo 37, no meio do caminho levanta um grande temporal de vento, tão forte que o barco é chacoalhado. E assim às vezes acontece conosco. Às vezes nós somos assolados por tempestades que são imprevisíveis, são repentinas, vêm subitamente, e muitas vezes são insolúveis. Você não encontra a solução. Provavelmente os discípulos, como pescadores aqui nesse texto, eles tentaram os recursos naturais. Como conhecedores que eram, porque eles eram pescadores, talvez eles tentaram fazer de tudo para manter aquele barco sem afundar. Mas sem sucesso. Chega no momento que esgotam-se todos os recursos. E aqui nós aprendemos uma coisa. Muitas vezes nós usamos o que a fé em nós mesmos para tentar resolver muitas situações, quando deveríamos buscar o Senhor em primeiro lugar. Eu não estou dizendo que nós não devemos fazer nada. É claro que tem situações que estão debaixo do nosso controle. Mas existem situações em que só o Senhor. Essa era uma delas. E essa é a situação que nós enfrentamos. A Bíblia fala de algumas tempestades, algumas situações. E a primeira delas está lá em Jonas.
Jonas enfrentou uma grande tempestade. Mas essa tempestade era uma tempestade evitável. Era uma tempestade provocada pela desobediência de Jonas. Então existem tempestades na nossa vida provocadas por nós, pela nossa desobediência. Nós atraímos essa tempestade para nós. Jonas era um servo do Senhor, mas ele achava que ele poderia fazer o que bem entendesse, que estava tudo bem. Muitos pensam assim: eu sou do Senhor, eu posso fazer algumas coisas aí que o Senhor me perdoa. Mas toda ação vai provocar uma reação. Todo ato gera uma consequência na nossa vida. Jonas, ao invés de ir para Nínive, como o Senhor havia mandado, e pregar ali o arrependimento para aquela cidade pecaminosa, ele então foge para Tarsis. E a palavra diz que ele desceu para Jope, embarcou no navio, desceu para o porão e dormia profundamente. Isso é fruto do pecado, a desobediência, é essa queda, essa descida. E não é o que Salmo 1 diz? Para não andarmos no conselho dos ímpios? Para não nos determos no caminho dos pecadores? Para não nos assentarmos na roda dos escarnecedores? Veja só, é uma rota de queda. Mas a segunda tempestade é essa que nós estamos meditando nessa manhã. É uma tempestade inevitável, mas que nós temos que administrar. E o Senhor Jesus disse que no mundo nós passaríamos por aflição, mas que nós tivéssemos ânimo, recobrássemos o ânimo, porque Ele está conosco, Ele venceu o mundo, e Ele não vai nos deixar na derrota. Jesus está dizendo: eu estou no barco da tua vida, andando com você nesse mar da existência que é o mundo, e vou te levar para outra margem. Creiam nisso. Promessa do Senhor. Mas a terceira tempestade está em Marcos 6 e está em Mateus, que foi lido, né? Mateus, que foi lido essa manhã, que é a segunda tempestade. Os mesmos discípulos, no mesmo mar da Galileia, que é um lago, no mesmo barco. Só que a diferença é que dessa vez Jesus os compeliu, os obrigou a entrarem e se retirou no monte para orar. Eles foram sozinhos. Mas Jesus estava no monte orando. Jesus está nos ensinando que, antes de embarcarmos para qualquer situação, vamos orar primeiro. Retira-se para orar. Você não sabe se você vai enfrentar uma tempestade ali adiante. Essa tempestade, o Senhor os obrigou a ir. É uma tempestade pedagógica. É uma tempestade que o Senhor permite, porque Ele quer nos treinar. O soldado é treinado nas batalhas, para se tornar um bom soldado de Cristo. Nessa situação, parece que Jesus está ausente. Ele não estava no barco, fisicamente. E aí nós temos dois perigos. O primeiro é nós deixarmos de ouvir a voz do Senhor e nos concentrarmos nos problemas, nas tempestades. Nós não podemos ver Jesus, mas nós temos que ouvir a sua voz. Que as ovelhas ouvem a voz do bom pastor e o seguem. Mas o outro perigo é quando Jesus andando sobre as águas. Eles assustados, pensando que se tratava de um fantasma,
E Jesus fala, não tema, sou eu. Então Pedro, com ousadia, fala, Senhor, manda eu ir ter convosco por sobre as águas. Vem, Pedro. E ele, cheio de fé, começou a andar sobre as águas. Mas aí ele desviou os olhos de Jesus e olhou para o mar e começou a afundar. E o Senhor então o toma pela mão, o levanta e juntos entram no barco. Segundo perigo é nós temos que ter cuidado para não naufragar na fé. Naufragar na fé. A tempestade tem o propósito de extrair de nós o nosso melhor. De nos tornarmos mais dependentes de Deus. De confiarmos mais no Senhor. De nos moldar à imagem e semelhança de Jesus Cristo. De colocar, de imprimir em nós o caráter de Cristo. É isso que o Senhor está fazendo. Mas a quarta tempestade, o apóstolo Paulo enfrentou lá em Atos 27. E essa tempestade, em que o navio naufraga, e o Senhor o avisa que nenhuma vida iria perecer, a não ser o navio. Então o Senhor mostra que tem tempestade na nossa vida, que nós vamos perder coisas, mas nós não vamos perder a vida. Porque a vida é mais preciosa. Mas o Senhor também permite para que as pessoas nos respeitem. Paulo foi honrado ali, diante de todos aqueles homens. E eles foram parar numa ilha, na ilha de Malta. O destino era Roma. E ali ainda o diabo tentou atingir Paulo, através daquela víbora venenosa, quando todos esperavam que ele fosse cair morto. Paulo estava vivo. Mas aí a gente entende o propósito de Deus para essa tempestade. Paulo curou o pai de Públio, que morava naquela ilha. Quantas vezes passamos por uma tempestade, uma doença, uma enfermidade, vamos parar no hospital para pregar para alguma pessoa ali. São os caminhos de Deus. São os propósitos de Deus. Porque além de nos honrar, Deus quer o quê? Salvar pessoas. Através do seu servo. Através de nós. Mas também para nos mostrar que Ele nos livra. Quantos livramentos o Senhor já nos deu na vida? Alguns nós sabemos, outros nós nem sabemos. Mas o Senhor nos livrou. Se estamos vivos até aqui, é porque o Senhor nos livrou de tantas coisas. Glorificado seja o nome do Senhor. No 38, 39, faz uma declaração que Jesus estava na popa dormindo. Muitas vezes, diante de uma tempestade, nós temos uma sensação da demora de Deus. Nós temos uma sensação de que Deus está em silêncio. E nos agitamos. Nos agitamos na nossa alma. Nos agitamos nas nossas emoções. E no Salmo 62, nos versículos 1 e 2, diz assim, Davi falando, somente em Deus, ó minha alma, ele falando para ele mesmo, espera silenciosa, dele vem a minha salvação. Eu mudaria, falaria, nele está a minha salvação, é uma certeza. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, o meu alto refúgio. Não serei muito abalado. No 5 ele repete, somente em Deus, ó minha alma, espera silenciosa.
Dele vem a minha esperança. Eu diria novamente, nele está a minha esperança. E ele diz: só ele é a minha rocha, a minha salvação, meu alto refúgio. Não serei jamais abalado. Veja que aqui exige fé. Ele está falando para a alma dele, que é a sede do nosso pensamento, emoções e vontade. Então ele está dizendo para a alma dele: eu não vou ser muito abalado. Mas depois, lá para frente, eu jamais serei abalado. Ali já está colocando a fé em ação. É isso que nós temos que fazer. E no 8 ele diz: confiai nele, ó povo, em todo o tempo. Em todo o tempo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Aleluia. Deus é o nosso refúgio. Salmo 46, 10 diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Veja que fé está ligado a saber. Aquieta. E saibam, entendam que eu sou Deus na vida de vocês. Salmo 131, 2 diz assim: fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança é a minha alma para comigo. Existe segurança maior para uma criança do que o colo de uma mãe? Do que o colo de um pai? Não. Então Deus se apresenta para nós como El Shaddai, o Todo-Poderoso, que tem o significado daquele que cuida, que alimenta. E também nós temos que ter consciência da nossa paternidade. Ele é o nosso pai, nós somos filhos. Se nós que somos maus sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Deus. E aí vem a pergunta dos discípulos: Senhor, não te importa que pereçamos? Em tom de censura e de medo. A resposta de Jesus vem com atitude. Ele se levanta, ele não fala nada, e ele diz: aquieta-te, emudece. E acalmou-se a tempestade. Deus cuida dos seus, mesmo que não pareça. No verso 40, Jesus então faz uma pergunta. E aqui está o ponto central desse texto. É essa pergunta de Jesus. Esse ensinamento. Jesus está se revelando quem ele era, a sua identidade divina e o seu poder. Mas Jesus também está revelando quem eram os discípulos, que lá em Mateus diz: homens de pequena fé. Então é nisso que tem que repousar a nossa fé. Na presença de Jesus no barco. O Senhor está conosco. Nas promessas de Jesus, passemos para outra margem. Nós vamos chegar lá. No seu poder. E se nós lermos o capítulo 5 seguinte de Marcos, nós vemos aqui que Jesus tem todo o poder sobre tudo. Nesse ele tem poder sobre as circunstâncias, sobre a natureza. No próximo ele tem poder sobre os demônios, porque ele liberta o endemoniado gadareno. Jesus tem poder sobre as doenças e enfermidades. A seguir ele cura aquela mulher com hemorragia de sangue. E Jesus tem poder sobre a morte, ressuscitando a filha de Jairo. Então Jesus tem todo o poder. Nós estamos apoiados nisso. Então nada acontece fora do controle do Senhor Jesus. Jesus está dizendo para nós que, por maior que seja a tempestade, o nosso barco não vai afundar. Não vai afundar.
Porque o Senhor garantiu que chegariam do outro lado. Não há impossíveis para o nosso Deus. Creio nisso. Por pior que seja a situação. O Senhor, Ele nos entende e o Senhor se compadece de nós. Porque Ele conhece as nossas fraquezas. O que diz lá Hebreus 4,15? O que diz? Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Interessante que o autor de Hebreus usa um advérbio de negação para fazer uma afirmação. Na realidade, o que ele está dizendo? Temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas. O que vai atrapalhar a nossa fé? É o medo. O medo, porque o medo vai gerar dúvidas em nós. É o medo. Então Jesus está ensinando a exercitarmos a fé nas circunstâncias difíceis. Porque ele queria corrigir a fé deficiente dos discípulos, assim como ele quer corrigir a nossa. E aí no versículo 41, então os discípulos perguntam entre eles: quem é este? Que até o mar e as ondas lhe obedecem. Quem é este? Quem é Jesus para nós? Qual que é o alvo da nossa fé? Está lá em Hebreus 12:2, o alvo da nossa fé. Quando o autor de Hebreus diz assim: olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Veja que é olhando. Está no gerúndio esse verbo. Significa algo contínuo. Você olha hoje, você olha amanhã, você olha até o fim da sua vida. Mas firmemente. Não pisca, meu irmão. Olha sem piscar. Atentamente. Para Jesus. Jesus encerra o Sermão do Monte falando de uma tempestade. Jesus, ele diz que nós somos como que uma casa. E se esta casa for construída sobre uma rocha, ela vai ter estabilidade. Mas se ela for construída sobre uma areia, ela vai estar em terreno movediço. E aqui ele fala que há 3 tipos de ouvinte. O primeiro ouvinte é aquele que endurece o seu coração, ele não quer ouvir. O segundo ouvinte é aquele que ouve, mas não pratica, é a casa sobre a areia. E o terceiro ouvinte é aquele que ouve e pratica a palavra do Senhor, está firmado na rocha, e a rocha é Cristo. Então, ouvir e praticar andam juntos. Obediência. Prática da palavra. Mas para encerrarmos, a palavra de Deus diz para nós, antes do capítulo 11, no finzinho do 10, antes de ele começar a nomear os heróis da fé, falar sobre fé e nomear cada um deles, para chegar no 12 e dizer que nós estamos rodeados dessas testemunhas, desses testemunhos de fé, que foram todos esses do 11, como exemplos para nós. Mas antes disso, ele diz assim, 10:35, não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Fé é confiar. Ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará.
Nós aguardamos a volta do Senhor Jesus. Todavia, o meu justo viverá por fé. Então, do momento em que nós tivemos um encontro com o Senhor Jesus, até a sepultura, nós temos que viver por fé. Nós temos que andar por fé. E ele diz, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Mas ele faz uma afirmação. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da nossa alma. Aleluia. Você pode dizer amém? Louvado seja o nome do Senhor. No meio dessa tempestade que nós lemos, os discípulos poderiam ter 3 atitudes. A primeira delas é ficar na margem. Eu vou ficar na minha zona de segurança. Eu não vou. Eu não vou entrar no barco. A segunda é quando chegou no meio. A tempestade veio. Eu vou voltar para trás. Eu vou pegar as margens. Vou pegar um lugar de segurança. A terceira, que era o que o Senhor Jesus queria ensinar. Atravessa a tempestade. Eu estou com você. Nós vamos chegar em segurança do outro lado, amém? Glorificado seja o nome do Senhor. Você aí na sua casa, recobre o ânimo. Recobre o ânimo no Senhor. Repreenda todo o vento contrário da sua vida. Todo medo que queira se apossar da sua vida. Não deixa que o medo se transforme em pânico, em pavor, em terror. Em nome de Jesus Cristo. Vamos orar. Pai Celestial, Deus Todo-Poderoso, Senhor, nós estamos no meio de uma tempestade. O mundo está no meio de uma tempestade. E nós estamos inseridos nessa tempestade. Mas a nossa atitude, Senhor, é de prosseguir. Porque nós sabemos que o Senhor está no barco da nossa vida. Nós sabemos que nenhum mal chegará à nossa casa, praga alguma chegará à nossa tenda. Nós sabemos pela Tua palavra que, ó Deus, o Senhor há de nos guardar. Nós vamos atravessar em segurança e nós vamos chegar do outro lado. Senhor, então, visita o coração de cada um dos meus irmãos. Visita a vida deles, Senhor. Aquela necessidade, Senhor, que ele mais está precisando agora, o Senhor venha de encontro. O Senhor venha acalmar o seu coração. O Senhor venha tirar a agitação da alma. O Senhor venha repreender essa tempestade em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, confiar que essa tempestade, esse temporal vai passar. E nós vamos sair do outro lado melhores. O Senhor está nos ensinando a sermos mais generosos. O Senhor está nos ensinando a mudar a nossa vida. A olhar com outros olhos, a ter uma nova perspectiva de vida. O Senhor está colocando dentro de nós valores do reino. Aleluia. Glória seja dada ao Senhor. Obrigado por essa manhã, Senhor. Visita as nossas casas, Pai. Visita os nossos lares. Visita os enfermos que foram acometidos por essa epidemia, por esse vírus. Visita, Senhor, aqueles que estão passando por câncer, por situações, Senhor, que aos olhos humanos é impossível. Mas vem com o teu toque, Senhor. Porque quando o Senhor toca, a cura se estabelece. Senhor, aquieta os nossos corações. E traz, Senhor, ó Deus, um amadurecimento da nossa fé. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. E graças a Deus. O Senhor seja louvado.